Bem, então hoje é o nosso capítulo 18, né? Mas a gente vai começar com a página que a Heloísa vai fazer para a gente, do Vinha de Luz, né? Capítulo 8, Isso, né? exato. Posso começar? Pode. O título é Marcas e Paulo reflete: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, em Gálatas 6:17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Jesus possui, igualmente, os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta mais diversos quadros junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Não, li errado. O Evangelho apresenta nos mais diversos quadros junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Isso mesmo. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que se assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamental, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Eu li isso umas 2, 3 vezes e é pena que eu não tenho mais o livro do Paulo de Tarso para poder ver a parte, né, de Gálatas, mas o que eu entendi aqui é que eu acho que o que ele fala em marcas, eu acho que são as marcas dos nossos atos, né, em tudo que rege a nossa vida, até no trabalho que você se propõe, né? E a impressão que eu tenho é que a gente já vem com essas missões basicamente já programadas, né? Vai depender da reencarnação, né? O seu livre-arbítrio de você realmente prosseguir aquele destino. Mas em tudo que a gente faz,
né, até em termos profissionais, a gente sempre tem que lembrar dos ensinamentos do Evangelho de Cristo, porque o trabalho ele também está ligado à dignidade, né, à moral, ao amor ao próximo, enfim, é um conjunto, né, de situações que a gente vive, né? A gente tem o trabalho para o nosso sustento, mas também nunca podemos esquecer do próximo, né? E fazer as coisas certas. Eu acho que principalmente tanto na área de você ser chefe, ou de você ser dono, ou de você ser empregado, eu acho que é importante você sempre fazer tudo com amor. E, por uma questão de atenção àquilo que você faz, eu acho que é importante você, todos os dias, né, fazer uma reflexão sobre aquilo que aconteceu durante o dia, né, em relação à sua profissão e à sua vida, né, e analisar seus atos, se realmente eles estão corretos. Foi isso que eu entendi, gente. Não sei se a minha reflexão valeu para alguma coisa. Com certeza. Sempre vale, não é? É isso mesmo. A gente ficar sempre atento, porque aonde a gente estiver, né, fazendo o que estiver fazendo, a gente não pode esquecer esses valores que ele nos trouxe, né? Esses Sim, os ensinamentos, valores né? morais. É. Você, como você citou, patrão, empregado, né? Você ser o patrão, mas ser simples, ser humilde, passar, ensinar isso, Sim, né? Assim sim, também como exatamente. empregado, né? É, Aprender a ser humilde também, né? e respeitar as E leis também, né? Que, infelizmente, isso a gente sabe, né? Que é público e notório, né? Que os direitos realmente, às vezes, não são totalmente por falta desses respeitados. valores, né? Exato. Por escassez desses valores no interior de cada criatura, né? Por isso que acontecem essas coisas, né? Mas obrigada, tá? Muito obrigada. Depois, ver quem é que pode fazer para a próxima reunião, que não vai ser semana que vem. Semana que vem não vai ter aula. Vai ter aula na próxima semana, no dia 21. Quem puder fazer a página, avisa, me avisa. Mas avisa mesmo, senão eu vou ó, pescar um aí. Tá bom? Oi, Deise, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, Deise. Boa tarde. Vamos ao nosso capítulo de hoje. Tá dando para ver? Tá grande? Sim. Ótimo. Então, hoje a gente dá prosseguimento ao capítulo 18, né, do livro, em que intitula-se Informações e Esclarecimentos. Vou pular essa parte aqui para a gente falar desse capítulo, né? Um resumozinho, né? Esse capítulo ele vai retratar as repercussões geradas por conflitos, né? Esses conflitos que vocês já começaram a ver no capítulo anterior, porque estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? E muitas dores, muitos conflitos, né? Então ele vem falar disso e também da tempestade magnética e dos resíduos mentais, né, que são provenientes do sofrimento causado pela guerra, né, e grande número de desencarnados que superlotaram, né, os postos de socorro de colônias espirituais, e eles precisaram até ser transferidos para outras colônias, né?
é evidenciada a complexidade do mundo espiritual, a sua estrutura, né, organizacional e a importância da intervenção da espiritualidade, né, diante dessas consequências, né, de determinados conflitos e contrabalançando com o poder da fé e a prece. Então, é disso que trata o capítulo de hoje. Os objetivos do capítulo, eu vou até pedir, porque para mim fica aparecendo uma parte aqui em cima, que é compartilhar, enfim, uma coisa. O primeiro eu acho que é cuidar, né? Cuidar dos nossos pensamentos, esse é o primeiro? É, Tá. Então, os objetivos vão tratar disso, né? Para que a gente reflexione sobre isso, do cuidado com os nossos pensamentos, né? Nosso campo íntimo, né? As nossas vibrações, os nossos sentimentos, né? Entre outras coisas. Ele vai fazer com que a gente recorde que os nossos pensamentos se transformam em matéria, né? Matéria mental. Vamos refletir também sobre a influência das baixas correntes mentais, né? E como isso atrapalharam e atrapalham, né? A nossa vida, a situação, a atmosfera em que a gente vive, né? A guerra de natureza física, a guerra e a guerra que ocorre também no invisível. A origem e a influência da tempestade magnética, psíquica. A importância de nos unirmos em prece para minimizar determinadas situações. Então, mais ou menos, é disso que trata. Ele nos traz um pouco disso, nesse capítulo 18, né? Eu vou pedir para a Glória ler esse primeiro, porque isso aqui não está fechando para mim, eu estou com medo de mexer e fazer bobagem. Então, a primeira, como ela começa lá, a volta, desmalha. Lê para a, mim, vo- Glória. a volta desmalha ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Eles estavam conversando, aí ela chegou É, e impediu, e- né? Aí isso. aproveitando, aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me pode, diz pode aí continuar? aí eu já posso ler. Te Ah, tá, agradeço. É só aquela tá. primeira que ficou, Ficou bem eu- embolado. ficou em cima com a parte para mim. Aí me impede de ver. Então, como a Glória falou, né, aproveitando a oportunidade, Aniceto, né, o mentor, perguntou ao administrador: que me diz da continuação da nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje a esfera da crosta. Dirigiu-se-nos a Alfredo, significativo olhar, e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade superior. Então, o que ele nos traz aqui, né? O Aniceto pergunta, até uma pergunta, vamos dizer assim, que ele já sabia a resposta, mas para ser pedagógico, educativo com Vicente e André Luiz, né, ele pergunta se Uhum. eles poderiam fazer a viagem, né?
E aí, como Alfredo diz-lhe dessa questão, né, que seria conveniente pernoitarem lá, né, e não por causa de Aniceto, mas sim por causa dos dois, Vicente Os outros dois. e André Luiz, que não teriam condições de passar por aquela tempestade. Aniceto, sim, né? Que já tem uma outra condição, né? Espiritual, bem mais avançada, mas eles não. Então, ele fala, nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram na linha de fogo, quer dizer, os que não foram para o fronte, né? Eles Uhum. permanecem nas linhas da palavra e do pensamento, nos embates, né? Nos embates, na violência das ideias, na contraposição das ideias, né? Assim como nós vemos hoje, né? Que está acontecendo, né? Na Terra, né? São vários conflitos. Vários conflitos e esses que não estão no fronte, mas estão é, com ideias bélicas, né? Palavras bélicas, né? Colocando, vamos dizer assim, mais fogo na situação, né? Cada um vê os seus interesses, né? E aí ele diz, reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Então, um reduzido número de pessoas na Terra, naquele momento, né? Assim como agora. A gente pode fazer o paralelo. Oravam, se reuniam, né? Para rezar, para promover a paz, para promover a harmonia, para dissuadir, né, os governantes, aqueles que tinham poder, para que aquilo findasse, né? É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Então, assim como o embate doloroso, né, do tiro, da bomba, das explosões, da violência, né, com as criaturas que lá estavam, um contra o outro, havia também esse embate de ideias, né? Que tudo isso junto, o que formava? Formavam essas nuvens espessas, né? De resíduos mentais, né? Porque a gente está sempre irradiando, né? Sempre irradiando. E isso trazia um nevoeiro, vamos dizer assim, de trevas envolvendo toda a Terra, né? E prejudicando a todos aqueles que lá se encontravam, trazendo dúvidas, desarmonia, desequilíbrio, né? E também a todos os outros que se encontravam nos seus lares, nos seus países, mas que também estavam preocupados e viviam um momento tenso, muito difícil, né? Que foi uma guerra devastadora, né? Então, por isso que é importante, né, essa questão de nós sabermos o que estamos pensando, o que estamos vibrando, para que a gente possa auxiliar e não prejudicar, né? É isso que Não ficar nem de um lado nem do outro, né? O negócio é a gente pedir É, para haver uma é, harmonia, né? O pensamento. as guerras não deveriam existir, mas como nós ainda nos encontramos numa faixa, né? Uma faixa vibratória ainda que não é harmoniosa, não É, visa o bem do semelhante, visa os interesses, né, de cada povo, de cada governante, de cada estrutura de governo, vamos dizer assim, essas coisas acontecem, né? Elas acontecem. E as pessoas, por não terem equilíbrio, né? Assim como todos nós, às vezes erramos a mão, né? E é. destruímos aquilo que não era para ser destruído, que poderia
ter sido minimizado, vamos dizer assim, né? Não vamos entrar aqui na questão da guerra, da necessidade ou não, né? Mas pensando nessa questão, né, horrenda que é essa questão desses resíduos que nós jogamos, né? Com o ódio, com a raiva, com a vontade de matar o outro, de destruir, né? De acabar com tudo, entendeu? Assim como a gente vê hoje, nós estamos vendo isso lá na faixa de Gaza, né? Estamos vendo em outros lugares também, que todo dia tem, assim, embora a gente não tenha uma guerra formal, mas todo dia aqui no Rio de Janeiro a gente vive uma guerra, né? Você sai de casa, você não sabe se volta, né? Então, tiroteio todo dia, você está num local se distraindo com seus filhos e alguém chega e mata todo mundo, né? Então, nós estamos vivendo tempos muito complicados, porque a atmosfera ela está muito carregada, muito pesada, né? Por ideias, por sentimentos, por emoções descontroladas, né? Desequilibradas, distantes, do pensamento do Cristo, né? E parece que cada vez mais isso vai ocorrendo, porque a reduzida, como ele fala aqui, né, reduzido o número de homens e mulheres continuavam cultivando a espiritualidade superior, quer dizer, não se deixando envolver por aquela destruição toda, né? Destruição em todos os sentidos aqui a gente fala, né? Então é necessário ter muita fé, muita força, esses valores bem calcados em nós, né? Bem fortalecidos, para que determinemos na nossa vida uma postura de equilíbrio, né? De não revide, de não violência. E para isso é preciso que a gente compreenda bem, né? As razões e trabalhe incessantemente, né? Porque só o trabalho é que vai fazer com que a gente passe, né? Supere essas dificuldades. Aniceto escutava com atenção. Se vocês quiserem parar, perguntar ou fazer alguma colocação, tá? Podem fazer. Não me preocupo com a sua pessoa, continuou Alfredo, aí que ele vem falando, né, para o Aniceto, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. E esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Então, eles imaginavam, né, o sacrifício daquele grupo, né, imenso de pessoas, de espíritos, né, trabalhando em prol da restauração da saúde, do equilíbrio, da manutenção da vida, enfim, naquele momento, né, de tanta dificuldade. Agora eu vou pedir para a Glória de novo ler. São grandes servidores, só essa parte amarela que está em cremezinho, Tá. assim, amarelo. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Então, aqui ele está falando desse grupo, né, dessa legião de espíritos bons que trabalhavam, né, e que se esforçavam, era um fardo penoso, né, para eles, né, ver. Coisas que a gente não consegue nem ver, né? Porque a grande parte desses irmãos, né,
que trabalhavam em prol da harmonia, né? É, da não violência, foram espíritos que reencarnaram, né? Depois da época de Jesus, né? Que vieram com ele, reencarnaram na Europa. E a guerra acontecia na Europa, né? E aquilo tudo sendo destruído, né? Quer dizer, o lugar onde eles se fortaleceram, onde eles deram testemunho, onde eles puderam avançar, né? Superar a situação, né? Que eles vieram para vencer, né? Então, e ver também o povo, né? Todo o povo a sofrer, porque todo mundo sofreu com a guerra, né? Mesmo Com aqueles que certeza. não participaram diretamente, né? As colônias espirituais da Europa, normalmente as do nosso nível, estão sofrendo amargamente, né? Alfredo falando, para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados, em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. A gente nem pode imaginar uma coisa dessa, né? Imagina nosso lar, que nosso lar está naquela esfera do umbral, né? É. Então, quer dizer, recebendo aquelas pessoas todas descontroladas, com ódio, enfim, né? Despedaçadas, enfim, né? Toda aquela questão que a gente sabe como é que foi, né? Momento da De, guerra. né? De tanto sofrimento, né? Então, nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas, né? Porque ele está no umbral, mas não é um umbral baixo, né? É um umbral mais, vamos dizer assim, Assim, mais acima, né? uhum. Então, mas mesmo assim, né, tudo isso chega, né, a eles, né, e eles terem contato com isso, né, irem salvar, resgatar, né, trazer aquelas pessoas que estavam ali feridas, desencarnadas, sem saber que estavam desencarnadas, né, enfim, uma situação de muito sofrimento, né, que a gente, assim, talvez não tenha condições, né? Até por esquecimento, porque talvez a gente tenha passado por essas guerras, a gente não sabe quanto tempo foi, né? Desse intervalo, né? Da nossa última reencarnação antes dessa, né? Então, a gente não sabe se a gente passou, teve contato com isso, né? Mais de perto ou menos de perto, a gente não Eu sabe. nasci um ano depois do final. Um ano depois do final da guerra. Podemos ter também vivenciado a primeira, né? A primeira É a guerra, né? primeira. É a Talvez, né? primeira. É. A A gente primeira não sabe, ou a foi gente não horrível. sabe, né? Que a gente não tem noção, né, do tempo que a gente levou para retornar, né? Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente, né? Então, ele está falando aqui, os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus, né, que desencarnaram violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquilo que eu estava falando. Esses cooperadores, na ocasião da guerra, né, eles foram aqueles que venceram, né, que se superaram, que alçaram um voo maior, né, de liberdade espiritual, né, moral. E eles tiveram provavelmente a vida deles sendo feita e as conquistas na Europa, na grande maioria deles, né? Então, eles sofriam de ver, né, aquilo tudo sendo destruído, né?
Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica, França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Campo de concentração, aí ficou meio estranho essa parece, aí lembra a Hitler, né? Pois é, Lembra, campo de né? concentração. Ficou, a gente, aqui no caso, né, onde eles estavam reunidos, né? Vamos dizer assim, né? Eles estavam reunidos, né? Foram concentrados, né, num determinado local para que pudessem receber toda a ajuda, né? É verdade. Né? Então, ele fala, né? Temos aqui mais de 400, né? Então, eles da Europa vieram para cá, para as nossas colônias, para se afastarem daqueles miasmas, né, piores, porque era onde estava acontecendo, né? Os locais onde estava acontecendo, e foram afastados, trazidos para cá, para que pudessem ser melhor tratados, né? Melhor atendidos. Isso. Mas não há dificuldade no socorro dessa gente, indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Ele pergunta. Os serviços de socorro, né, porque cada um vinha de um lugar, Itália, França, né? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro e instrutor com quem nos possamos entender de modo direto. Então, para cada 50 pessoas, 50 irmãos, né, necessitados, que sofreram, né, toda espécie de violência, eles mandavam um que falava a língua deles para que eles pudessem ser entendidos, né? Por que isso? Aí a gente pode pensar assim, vem cá, mas quando a gente desencarna, a gente não fala pelo pensamento, não se comunica pelo pensamento? Sim, aqueles que já têm um certo desenvolvimento moral, Sim. né? E espiritual. Aqueles que não têm, não conseguem falar, não conseguem entender, né? Porque a gente não consegue nem ver a luz, aqueles espíritos superiores que vêm nos ajudar quando nós estamos no umbral, que dirá entender a língua deles, né? Então, eles forneciam, né, sempre um enfermeiro, que era um instrutor também, que os orientava e fazia a comunicação entre eles. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Fala Alfredo, né, explicando. Não seria, porém, mais justo... Vê para mim, Glória, que aí eu não estou conseguindo... Não seria, porém, não Indagou, seria, né? hã? Não Não, é isso? Não seria, não porém, seria, porém, mais justo. Eu mais acho que justo, indagou, né? indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões de conflito, do conflito? Aí o Alfredo explica, né? Nossos É, instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo.
para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Vocês estão entendendo? Quem gostaria de falar? Então, ver como é que a pessoa ficar naquele ambiente, né, que ela morreu, ela continuar ali, numa situação de guerra, assim, né, como isso faz mal, porque essas vibrações, elas vão contaminando, elas podem se transformar. Fala, Tereza. Como é que eles ficariam ali com os encarnados também sofrendo toda aquele transtorno dos pensamentos mentais daquelas pessoas que desencarnaram, e aí misturando com a atmosfera do local de onde eles Se guerreavam e encontrava, né? morreram. E aí isso aí ia repercutir negativamente, né? Muito negativamente, naquele local. Imagina, a Inglaterra teve mortos e mortos e mortos, e aí eles vão ser atendidos nas colônias dali mesmo, vai ficar tudo muito próximo, e os encarnados vão sofrer toda digamos assim, como eles disseram antes, que eu esqueci o termo, Influência. a questão vão sofrer a influência dos pensamentos de toda aquela corrente negativista que não tinha outro jeito. Então, a espiritualidade pensa em tudo, né? Então, era preferível que eles ficassem mais afastados para os desencarnados impostos mais afastados dos países, né, de onde eles vinham, para poder ver se melhorava um pouco a atmosfera para Para melhorar aquele. a situação deles e a situação do ambiente local Isso, também, né? melhorava Porque se dos eles dois. ficassem, Uhum. se eles ficassem no mesmo, vamos dizer assim, sob a mesma atmosfera próxima, né? Eles continuariam enviando, porque uma pessoa que morre assim, ela morre com, são raros, a gente pode contar nos dedos, né? São raros os Sim, que vão morrer sim. e vão dizer assim, Ela eu fica morri porque desesperada. eu tô. A pessoa fica desesperada, né? Fica com Até ódio, porque né? ela Até porque ela inicialmente não nem. entende o que está acontecendo. Só está Exatamente. ter o desespero, né, de ver seu perispírito todo destruído. Às vezes Então, nem ou tá seja, vendo, né? às vezes nem está vendo, mas A está gente não. sentindo toda aquela sensação. Eu, por Tá exemplo, vendo, né? Porque quando a gente, assim, a gente tem um choque, né? Acontece, você está num acidente, você está dentro de um acidente, ou você vê um acidente, ou você está num ônibus que sofre um acidente, um monte de gente, ou num avião, e você se salva, você não sai ileso daquilo. Você se salvou, você não morreu. Mas você traz todo um o trauma, trauma. uma dor, né? De tudo que você E viu, aquele são momento. as Imagina. matérias Fala, Tereza. psíquicas que vão se misturar, né? Isso, exatamente. Então você tem que ser retirado de lá. Você tem que ser retirado para você desanuviar, aquilo não fazer tanta influência com você, e vai se dissipando, né? Se você deixa todo mundo junto, no mesmo ambiente, vamos dizer assim, né? Na mesma atmosfera, né? Mesmo que fosse numa colônia, mas em cima do país onde aconteceu, né? Onde você foi resgatado, aquilo ia ser muito grave, porque são vibriões, entendeu? É como Larvas. uma epidemia. Porque o pensamento, ele Aí materializa, né? a gente fica até pensando, né? Vamos dizer assim, essas epidemias, né? Essa pandemia que a gente sofreu e dizem que vão ter outras, né? Assim como já teve antes, né? Será proveniente de que, né? Também podem ser provenientes do pensamento maculado do homem, né?
da violência com que ele pensa, com que ele plasma, porque na hora que a gente está pensando, a gente está plasmando, a gente está Do sentindo, medo, né? né? E aquilo vai se transformando em desequilíbrio, em doenças, em enfermidades, né? Os vibriões estão ali. Então, as pessoas mais suscetíveis que estão na faixa de vibratória, né? Daqueles que também se descontrolam, que têm ódio, que fazem guerra, que se desequilibram bem, elas são as primeiras, né? Que podem ser nós, né? A absorver. Se a gente reparar, às vezes a gente passa uma época da nossa vida que a gente está ótima. A gente não pega doença, a gente não pega uma gripe, a gente não pega nada, a gente não tem nada. Uhum. A gente está bem, todo mundo está pegando, e fulano está gripado, está com pneumonia, está com isso, está com aquilo, tal, não sei o que, mas você vai passando, vai tendo contato com as pessoas e vai passando por aquilo e não tem, né? Porque você está bem interiormente, porque você está equilibrado, está harmonizado, você não está numa frequência baixa. Porque quando a nossa frequência baixa, você fica. A imunidade vai junto. A imunidade abaixa, porque a imunidade não é só uma questão de alimentação, Não é. é uma questão emocional também, é uma Emocional questão de também. padrão mental, né? É uma questão de Mental. padrão mental. Por isso você vê tantas pessoas até fazendo tratamentos pesados com determinadas enfermidades que passam muito bem, não é? É. Passam incólumes praticamente, vencem, né? Eu não estou dizendo que umas sejam melhores que outras, não, porque às vezes a pessoa ela não passa bem porque é do destino dela, vamos dizer assim, né? Aquele destino que a gente criou para a gente, né? Que é uma limpeza para o nosso perispírito, passar por aquilo, não ficar bem com aquilo, para que aquilo seja a situação, vamos dizer assim, o gatilho para que você possa desencarnar. Mas aquele que não tem que desencarnar daquela doença ou naquele momento, ele vence, né? Uns vencem bem, porque eles têm um padrão mental, um padrão espiritual, moral, né, acima da média. E os que não têm, eles ficam na influência, né, dessa baixa qualidade de pensamento, de sentimento. Então, sofrem mais, têm mais efeitos colaterais, têm mais, enfim, uma série de coisas, né? Eu não estou dizendo que seja 100% isso, mas isso a gente pode dizer, que quando a gente está bem, espiritualmente falando, mentalmente falando, a nossa qualidade mental, a gente, mesmo com a adversidade, mesmo com os problemas que todos nós enfrentamos na vida física, a gente está ciente de que aquelas situações são lições para que a gente possa aprender, para que a gente possa superar, e a gente aceita sem se revoltar e nem negar nada, né? A gente passa melhor. Por isso que nem todo mundo que passa por doenças graves, elas aprendem pela dor. Porque se você não aceitar aquela dor, você não aprende, né? Agora, quando você tem uma enfermidade difícil, dolorosa, e você entende, aceita, luta para viver, né? Mas você consegue, você vai sentir dor porque nós estamos no corpo, é natural, né? Mas você tem um entendimento que te ajuda a vencer, né? Então você fica afastado desses vibriões aí, dessas questões mais pesadas, né? Vibratoriamente falando, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. Então ele A fala gente aqui, tem né? que... Eles dizendo, né? Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se
ao campo da angústia. Quer dizer, eles não conseguem, eles ficam presos ali. Naquele momento que eles são mortos, são dilacerados, enfim, eles ficam ali, naquele campo de batalha, eles não conseguem sair dali. Então, é necessário que haja esse resgate, é necessário que haja essa misericórdia de Deus, né? E ela sempre existe, porque Deus não tem escolhidos. Todos nós somos escolhidos de Deus, porque todos somos filhos dele, né? Mesmo os maus, os perversos, eles também, quanto mais necessitado, mais misericórdia de Deus, né? Então, todos são resgatados e retirados dali e levados para um ambiente, para um local onde eles sofram o mínimo possível. Eles vão sofrer, mas o mínimo possível, né? Então, ele diz aqui, são retirados sem perda de tempo, quer dizer, para não deixar que aquilo, né, vá se numa escalada, né? Aquela vibração pesada, né? Para que os seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas, inclusive da terra, da própria terra, do próprio chão, do próprio terreno, né? do local físico aonde aquilo aconteceu, né? Então, nesse ínterim, Aniceto interveio esclarecendo: uma nação influirá, o erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político, né? Veja o que ele fala, né? Embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Porque passamos para o outro lado nesse estado. E nesse estado, se não aceitarmos o resgate, se não aceitarmos o amparo, não é? Tudo isso é mais ódio, né? É mais peso sobre a vai ser um terra. círculo vicioso. É um E círculo vicioso. Por isso, a gente tem que admitir, lógico, evidente, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, então são famílias lutando umas contra as outras, são irmãos, todos são irmãos, se e aqui, debatendo, matando e morrendo. exatamente. E aqui ele fala, a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Isso. E até Nós mesmo estamos... a repercussão do que ocorre aqui no nosso planeta, a repercussão a nível de universo, a nível planetário. Os outros Exatamente, países, isso que ele os outros planetas, né? Vamos dizer os outros assim, né? planetas, né? Têm até medo da gente, essa que é a verdade. Ficam, né? Acontecem assim coisas que eles ficam de olho, claro, porque eles são estes, né? Mais evoluídos e também, embora o livre-arbítrio, nós não temos o nosso livre-arbítrio também ele é relativo, porque se Deus não permitir, não vai acontecer, né? É, Imagina, né? Houve uma situação na guerra em que
eu me lembro de ter ouvido, isso tem nos livros, né, que aconteceu mesmo, né, é verdade. Eu não me lembro exatamente do lugar, mas tinham as ogivas, né, lá todas para poder ser... Aconteceu lá em Hiroshima, né, e Estados Unidos, como é? Pearl Harbor, né? Teve a explosão da bomba, né? Mas É, havia a programação de explosões de outras, que já estavam planejadas, já estava tudo certo, tudo direitinho para a coisa acontecer, né? E de 2 países, o que aconteceu? Eles foram desarmados. Essas ogivas foram desarmadas. Ninguém sabe por quê. Para Elas, que não acontecesse, por quê? Porque seria uma coisa absurda, né? Porque tudo que uma bomba que a gente joga aqui no nosso país repercute fora do nosso país, no universo, é, né? Então, certas coisas, como muitos já estão mais adiantados, bem mais adiantados do que nós, eles podem ajudar e ajudam, né? Eles estão entre nós, né? Então, eles têm lá a maneira deles, eles só ainda não puderam falar, ainda não puderam, vamos dizer assim, ainda isso não foi noticiado em todas as TVs, né? Mas a gente sabe que eles existem, né? A gente sabe. Mas é, ainda não está no tempo para que eles possam se mostrar completamente para todos, né? Então, ele fala que a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Nós é, estamos todos ligados, nós somos todos criação, o universo é criação de Deus, é um pai para todos nós, aonde quer que estejamos, né? E é um pai que é amor, que vibra amor, né? Então, em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras, dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque existe a guerra que os homens fazem com os armamentos, com os artefatos, com as bombas nucleares, com muita coisa que a gente até não conhece, né? Pelo menos eu. Mas também existem as guerras internas, as guerras que estão acontecendo nos nossos lares, as é, bombas que jogamos uns para os outros, a violência com que nos tratamos, a impiedade, a omissão, a indiferença, né? A insensibilidade, a falta de empatia, o preconceito e uma série de coisas. E a gente tem que mudar isso. Porque enquanto a gente não tiver essa harmonia dentro do nosso lar, a gente não vai conseguir harmonia fora do nosso lar, não é? Mais difícil será, né? E é isso que a gente vê, né? Todos nós pagaremos tributo, é da lei divina, que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. é proporcional, né? É proporcional. Não tem jeito de Tem jeito. correr, de sair, de fugir, né? Não tem. E a gente e não podemos esquecer isso, a gente está conectado, nós todos estamos ligados. É, Tudo que a gente faz aqui interfere no outro planeta, no universo inteiro, né? A gente está vendo
esse problema climático acontecendo, né? Essas coisas todas no mundo inteiro, porque ó, foi produzido por quem? Por nós, pelo homem, É. Há interferência, não né? tem como. Para fazer um Não, parêntese rapidinho, que talvez eu acredito seja uma coisa interessante, existe um filme chamado Babel. Alguém já viu esse filme? Eu não. eu não me lembro de ter visto, não. É com Brad Pitt. Eu Hum, cito logo ele, porque quem vê filme de Brad Pitt não esquece jamais. Estou brincando, mas ele não é um filme que esteja passando em Netflix. Eu comprei através do hum, YouTube. sei. Adquiri o filme e fiz a compra pelo YouTube. Ele é um filme que retrata exatamente isso. Há que se prestar atenção. Uma coisa que acontece lá vamos dizer, na Índia, repercute lá em Nova York. O filme Uhum. vem todo engendrado por isso. Fatos que ocorrem num lugar, começou num determinado local, e houve a repercussão daquele fato no mundo, em várias partes do mundo. Por isso eu achei interessante o filme. Deve ser mesmo. É uma boa dica para a gente ver, né? Uma boa dica para a gente É. tentar assistir. Babel. O nome é Vamos até lá. sugestivo, né? Com aquela É, lenda, né, da Torre de Babel. Babel. Filho de Babel. Aí ele continua, Alfredo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber, quer dizer, é uma outra colônia, né? Alvorada Nova. É. E vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Porque existem essas barreiras, né? Essas fronteiras vibratórias. Dali não pode passar, né? Porque senão vai prejudicar, né? Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Era o que vocês falaram também. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Então, Uhum. todo aquele, né, que infringir, né, essas leis de Deus, nós, que somos nós, né, teremos que lavar a roupa suja na nossa própria casa, né, no nosso próprio país, no nosso próprio planeta, né, na nossa família, enfim. Então, a gente não pode perder isso de vista, né, de jeito nenhum. Ah, passou. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, ele falou: é justo. O Aniceto voltou a considerar, após o silêncio mais longo. Então, isso foi uma fala do Aniceto, que saiu depois ali. Que ele fala, né? Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Disso a gente não foge, de jeito nenhum. Se a gente soubesse disso, né, a gente prestaria mais atenção, né, no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a É. gente faz, né? Aí ele diz, né, André Luiz fala que todos sorriram com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante, aí eu não sei, Não e obstante a funda, como é que é funda, né? A funda impressão que lhe estamparam no rosto, considerou com delicadeza. infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. É uma grande verdade, né?
É, Todos os dias nós somos curados por Ele, porque Ele nos deixou todos os ensinamentos, envia as vibrações, traz as lições que a gente precisa aprender, e a gente continua errando, teimando, né? Sem avançar, né? Sem superar aquele degrau, né? Que será a nossa derrocada ou a nossa superação, o nosso avanço, né? E com isso a gente coloca ele de novo no madeira, escolhe ele de novo, né? Para é. ser morto, né? Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, Glória a o, Deus. o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, né, que confiam, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anases e Caifáses. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Só esse parágrafo aqui, né, já Nossa, é uma trauletada daquela, né? É e o como? A, Es- a Ismália ficou quietinha quando ela falou, foi para arrasar, né? Esse é É, um comentário da Ismália, né? verdade. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra, né? E realmente deve ser, né? Deve ser terrível. Deve ser terrível. Terrível mesmo. É quando a gente olha, né, essas, pelos jornais, né, pelos noticiários, eu fico olhando e digo, gente, quem está ali naquele lugar, meu Deus do céu, eu acho que nunca mais consegue se É, equilibrar, acho que precisa de e, reencarnações, porque é e, muito feio, é muita destruição, é muita coisa, Sim, né? é muita maldade, né? Muita maldade. Destroem, eles hoje já têm condições de ver aonde vão jogar uma bomba, onde não tenha ninguém. Eles jogam aonde tem um hospital, né? Onde estão as Hospital, pessoas. Quer escolas, dizer, é muito, abrigos, né? é muita maldade. O homem é muito mau, né? É ignorante, mas é mau também, né? A sim, maldade sim. vem da ignorância, mas é muita maldade, né? Realmente é muita maldade. As A gente pessoas fica pensando assim, né? Que a gente já tenha passado por isso, de que lado a gente teve, né? tenha participado até, né? Né? Eu tenho uma lembrança quando eu era pequena. Nós morávamos ao lado de um quartel grande. E dentro do quartel tinha um tipo de um supermercado, mas ficava lá dentro do quartel, né? Dentro de um Uhum. local todo gradeado, né? Ficavam os soldados, né? Os militares, né? Armados e tal. E eu era pequena, eu ia, né, com a minha mãe, e quando eu chegava lá, antes de entrar, eu ficava apavorada. Eu ficava apavorada, mas não falava nada para minha mãe. E a gente tinha que entrar num lugar pequeno, que era assim, retangular, mas pequeno, todo gradeado, e os guardas, né, os soldados, os militares, ficavam tudo com aquelas armas. E eu ficava olhando, eu falava assim, meu Deus, eu vou ficar presa aqui, não vou sair daqui nunca mais. Aí eu ficava com aquela coisa, eu vou ficar presa, eu vou ficar presa, eu vou ficar presa. E depois eu saía, claro, eu saía, né? E eu não me lembro
do mercado que havia lá dentro. Eu não me lembrava. Eu nunca lembrei disso. Eu só me via lá dentro e eu achando que eu ia ficar presa. Que eu ia ficar presa. E eu tive, assim, e sempre gostei, isso mais tarde, depois, né? Porque eu era pequena, de filme de guerra. Eu sempre gostei de ver, de salvar. Tem uns filmes que me marcaram. Agora, eu sou péssima para guardar o nome de filme. Um é Por Trás da Linha Vermelha, uma coisa assim, eu não lembro bem. Um outro que é uma. Atrás da linha vermelha. E um outro que é com uma atriz, que eu também esqueci o nome, eu sou também péssima para lembrar o nome deles. É um filme bem antigo, mas era um filme que eu via, mas eu chorava tanto com aquele filme, mas eu vi várias vezes esse filme. E aí, aí aquilo ficou, mas eu nunca falei aquilo com ninguém, nem com a minha mãe. Aí passou muitos anos. Eu já estava casada aqui na minha casa, aí um dia conversando sobre qualquer coisa, não me lembro, aí falaram de alguma coisa, e aí eu peguei e falei assim, eu vou te perguntar Aí ela pegou e falou assim, porque a gente fazia compra, não sei o quê, que lá no quartel tinha um supermercado, tinha um mercado e tal, não sei o que, a gente praticamente. Aí aquilo veio à minha mente, né? Eu falei assim, quer dizer que quando você ia lá e eu ia com você, dentro daquele quartel, eu achava que eu ia ficar presa lá. Ela falou, mas como presa? Aí eu falei, porque a gente tinha que ficar sentada. Ficava sentada esperando uma ordem. Ela falou assim, esperando a hora que eles iriam abrir a porta para a gente poder entrar no mercado. Aí eu falava assim, gente, mas eu não me lembro de mercado nenhum. Ela falou assim, mas nós íamos lá por causa disso, mas não ficava na minha mente. Na minha mente, eu só via eu entrando no quartel, né, como se eu tivesse sido conduzida, que eu estava sendo conduzida a uma prisão. E como tinha que ficar sentado nesse local, todo gradeado e cheio de soldado armado, eu achava que eu estava presa. E Você não, só registrou isso. eu registrei isso. Eu não via o mercado, eu só soube que lá tinha um mercado nessa ocasião, há alguns anos atrás. Por acaso. É porque São as coisas. a sua mãe comentou. Não, nós estávamos conversando há pouco tempo, tipo, uns 10 Sim, anos atrás, há uns 10 anos atrás, é que eu soube. Aí eu peguei e falei assim: você sabe que eu tinha medo de ir lá? Ela falou: medo? Não, você ficava quietinha? Eu falei: eu ficava quietinha de medo. Eu tinha pavor, eu achava que eu ia ficar presa lá. Eu ficava muda, eu não falava nada, mas eu tinha certeza que eu ia ficar presa, que eu não ia sair mais de lá. E eu agora nunca registrei esse tal mercado que tinha lá dentro. E tinha uma porta, aí que eles abriam a uma determinada hora, porque não tinha só a gente. Tinha gente e outras pessoas que ficavam também sentadas e os guardas à volta, com as armas, né? Então, eu só registrei isso. Eu só Vai vim ver a que saber isso, que vai ver tinha que isso é o uma mercado. reminiscência de É vida uma passada. reminiscência, deve ser, Com com certeza. certeza, com certeza. Isso ficou, quer dizer, a pessoa guarda, né? É. A gente guarda. Então vamos lá, eu vou pedir a Glória de novo. Nesses tempos, peraí, deixa eu buscar. É, Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente. A prece é engraçado. Peraí. Ué, deve ser isso mesmo. É que eu não vejo, porque tem a- uma linha verde e vermelha em cima para mim, é engraçado que o entendeu? meu veio pontinhos. Tá É faltando. pontinhos, É É uma pontinho? luz, é É uma uma luz, a luz. prece, né? É uma luz mais É uma intensa no. luz intensa no coração dos homens, né? É. Bem, Aí eu já bem, posso, aí já já dá para pode eu ler, ler. né? É. Tá. Então ele vem falando aqui, Alfredo, né? Ele vem falando aqui sobre a prece, né? Que é uma luz mais intensa no coração dos homens.
Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, eu já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Isso ele estava contando, né? Lá no Campo da Paz, né? Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol, né? Na Inglaterra. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. Deixa eu ver aqui. O ministro do culto lera as passagens dos Atos dos Apóstolos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Então, ele conta a história, né, que ele foi em ajuda lá para Bristol, né, e aqueles que comandavam essa expedição, né, da espiritual até a Terra, naquele momento da guerra, disse que eles seguissem a luz, que eles fossem para o local onde tinha a luz, né? E nessa igreja, que ele não especifica qual é a igreja, né? Mas lá tem várias igrejas, mas tem a igreja, se não me engano, é a catedral. Eu ia até botar a imagem dela aqui, mas aí não deu tempo. Nesse momento, nesse tal dia em que os aviões sobrevoaram e estavam bombardeando, né? Eles não faziam isso um dia apenas, mas eles voltavam, né, várias vezes aos locais para fazer os bombardeios. Nesse momento em que aqueles cristãos estavam dentro dessa igreja, havia uma luz muito grande, e essa luz era como uma rede protetora, né? Uma grande rede protetora, em que os alemães bombardearam vários locais, mas não bombardearam essa igreja naquele dia, né? Nós não sabemos qual é a igreja. Essa igreja, me parece que é a Catedral de Bristol, ela foi bombardeada e ela perdeu totalmente o teto. Depois eu vou pegar a foto, vou mandar para vocês, mas eu não sei se é, porque ele não cita a igreja aqui. Uhum. Eles bombardearam a igreja, né, toda, e ela perdeu completamente o teto, né, e várias partes dela, mas eles conservaram a igreja depois disso, né, e inclusive os casamentos, são feitos casamentos lá, mas é a céu aberto, porque a igreja não tem teto, ela perdeu totalmente o teto, né? Então eles conservaram, restauraram, sem colocar, e deixaram a igreja como ela ficou, né, com o bombardeio. Mas fato é isso, que aquela rede de proteção vinha
daqueles irmãos que unidos oravam, lembrando Paulo e Silas, né, na prisão, que eles cantavam à noite, aqueles cantos, aqueles hinos a Deus, né, de amor, e faziam aquela proteção, vamos dizer assim, aquela fonte vibratória, aquela que não deixava que nada de mal passasse, né? Como a gente pode fazer em menor escala, né? Em menor escala, de repente nós estamos numa condução em que alguém entra para assaltar a todos, né? E que nós começamos a orar. Isso, eu acho que todo mundo conhece alguém que fez isso e se salvou, né? E ora, 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 ora. É como se aqueles bandidos eles não conseguissem enxergar você. Então, eles roubam todo mundo, É. mas eles não roubam você, não, né? Então, é aquela proteção, né, que faz com que aquilo desapareça, né? E também a espiritualidade maior, né, dirigindo, né, ou fazendo engasgar na hora de apertar o botão, né, para que naquele momento, pelo menos naquele dia, naquele momento em que eles lá estavam orando, aquela igreja não recebesse nenhuma bomba, né? E outros lugares receberam. Agora, talvez depois isso tenha ocorrido, nós não sabemos, né? Em que lá não estivesse ninguém, fosse apenas um prédio, né? Um edifício de concreto, vamos dizer assim, né? Porque várias igrejas, algumas igrejas lá em Bristol sofreram por causa do bombardeio. Mas é muito interessante, né? Então, ele também acompanhou os hinos, aquele que os levou, né, a Bristol, espiritualmente falando, né, que era o chefe da expedição, vamos dizer assim, né? Ele acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, né? Depois Acho que os desse acontecido, né? E os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Quer dizer, os abrigos antitrevosos essa união de pensamento, né, em que a gente se une, em que ora com o propósito de ajudar, de auxiliar, de neutralizar, né? E então a gente cria uma barreira invisível, né? Mas que é forte, que não permite que nada de mal aconteça, né? Apenas aquilo que deve acontecer ou passar aquelas criaturas que lá se encontram. Naquele dia assim foi, né? Em que ele relata. Então, a fé viva, né, em ação, em trabalho, em oração, em que a gente se une com o propósito de ajudar a quem quer que seja, as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, né? Quando às vezes a gente vê esses locais de ajuda, né, a Fraternidade Sem Fronteira, né, ajudando no Brasil, ajudando na África, ajudando em todos os lugares onde existe pessoas necessitadas, né, com fome, enfim, enfermas, né? Às vezes alguém fala assim, mas eu vou ajudar quem está lá, eu vou ajudar quem está aqui, né? A gente se esquece que todos somos irmãos, né? Como todos Exato. nós somos irmãos, nós já nascemos lá, já nascemos em vários locais, né? E aonde quer que a gente esteja, a gente gostaria que alguém olhasse por nós, né? Então a gente tem que perder isso, porque a gente não pertence a um país, a gente pertence ao mundo, né? A gente pertence a Deus. A Deus é que a gente pertence. Nós fomos filhos de Deus. Deus nos colocou aqui, porque é aqui que a gente tem condição ainda de estar. Amanhã nós estaremos em outros lugares, em outros países, em outro planeta, né? Mais adiantado ou mais atrasado. Vai depender de nós, né? O certo é que se nós não endireitarmos o nosso passo, se nós não internalizarmos e exemplificarmos aquilo que temos aprendido, porque o nosso conhecimento intelectual é grande. Nós não somos nada demais, mas nós temos bastante conhecimento.
espiritual. E já temos condições de fazer o que é certo. É certo que a gente não é perfeito, mas a gente tem que insistir, tem que parar no meio do caminho de fazer as coisas erradas e passar a fazer as coisas certas, né? Então, para que a gente possa vencer, né, isso e vibrar numa atmosfera mais alta, vibrar positivamente, harmoniosamente, entendendo, não sendo conivente com o erro, não sendo conivente com o crime, não sendo conivente com a violência, com o mau uso das coisas que as pessoas têm, mas também não julgando, né? Não impondo as mãos sobre eles, e sim orando, pedindo a Deus que nos oriente para que a gente faça as coisas certas, né? Nos conduza de maneira correta, né? Não vamos fechar os olhos para o crime, vamos fazer a nossa parte, mas também não vamos dilapidar as pessoas, né? Porque ontem também não sabemos o que fizemos, né? Mas já temos hoje esse entendimento. E essas obras que a gente vai estudando, vai lendo, vão trazendo para nós um conhecimento, abrindo um leque de entendimento para nossas vidas muito maior e que nos dá a opção de ser felizes, né? Que a gente sabe que hoje a gente está recebendo tudo aquilo que a gente precisa receber da vida para melhorar, né? Então, vamos parar de reclamar. Eu sei que é difícil, né? Não é fácil, é difícil, por vezes é muito difícil, né? Todos passamos por isso, mais ou menos, né? Não sei, tem um barulhinho fazendo aí, não sei o que que é. Tá todo mundo fechado aqui. Eu não sei, se é um barulhinho aí. Agora parou. Então, nós temos que buscar vibrar nessa vibração de fé positiva, de confiança em Deus e fazer o nosso melhor, né? Sem esperar que o outro faça para a gente fazer. A gente é que tem que fazer, porque a gente é que está tendo a oportunidade do estudo, do conhecimento, do entendimento, da gente refletir sobre essas coisas, né? Porque a gente está falando de uma situação da Segunda Guerra Mundial, mas a gente está vivendo guerras até hoje, né? Guerras que acabam com a parte material, física, mas que destrói o ser humano, né? E também as guerras que nós vivemos intimamente, conosco mesmo, que não nos aceitamos, não queremos parecer isso ou aquilo para o outro, temos receio que o outro nos veja desse ou daquele modo. Então, a gente vive fugindo, eu estou falando de modo geral, não estou dizendo que a gente faça isso, mas a grande maioria, né, ainda vive para fazer alguma coisa que o outro goste, né? Para que a gente faça aquilo que o outro espera de nós e não aquilo que a gente deve fazer para ser feliz, né? Para ser uma pessoa mais plena, mais consciente da vida. Então, esses estudos são muito importantes para a gente refletir, né? Porque um aqui aprende com o outro. A gente, como digo sempre, não somos professores de ninguém. Às vezes, concluiu o senhor do castelo, em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas, né? E agora paralisou aqui o meu negócio. Deixa eu ver se foi o último mesmo, que eu cliquei 2 vezes. Vamos para algumas conclusões aqui que a gente pensou. Nós ainda somos os mesmos seres que se envolvem constantemente com conflitos de questões sociais. Ainda somos repetidores de muitos comportamentos e sentimentos. A gente vê isso na nossa vida também. A gente vê isso na TV, né? Que escancara todo dia para a gente nos jornais as questões que envolvem a humanidade.
essas questões da guerra, as questões sociais, mas também as nossas questões, né, que acabam evoluindo para uma questão social. Nosso nível de pensamento, a nossa emanação, a nossa irradiação mental possui a influência dos encarnados e dos desencarnados. A gente não pode esquecer isso. Paulo já dizia, estamos sempre envoltos em uma nuvem de testemunhas. Então, essas testemunhas podem ser boas, positivas, mas também podem ser testemunhas más, ignorantes. Vai depender de nós, né, acolher o pensamento deles ou não. Deixar penetrar apenas os bons pensamentos ou não. É isso que a gente tem que fazer o trabalho, né? O trabalho de identificar isso, para poder irradiar coisas boas. Dessa forma, devemos dar a devida atenção ao que falamos, ao que pensamos, né? Ao que sentimos, à forma como nós interagimos com o mundo exterior. A transferência dos desencarnados para outras colônias, ela se deu para reduzir a superlotação das colônias espirituais da Europa e para afastar esses irmãos do ambiente em que sofreram desencarne e, então, facilitar a sua recuperação. A necessidade de consciência, né, de a gente ter consciência das coisas que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente. E a importância da intervenção da espiritualidade diante das consequências desse conflito para a proteção e a prevenção do surgimento de doenças de origem espiritual com resultados imprevisíveis, né? Então, a gente tem que ter consciência disso, né? Que com a nossa mente, com as emanações, com as nossas irradiações, a gente pode formar matéria nociva à nossa saúde, ao nosso equilíbrio, à nossa harmonia, né? E tem que ter a certeza e saber como age a espiritualidade superior para intervir nessas situações, para não deixar que se percam, que outros sejam afetados de forma impiedosa com essas emanações mentais que todos nós emitimos o tempo todo, o tempo inteiro, né? Quando a gente vê uma cena, quando a gente escuta uma notícia, quando a gente vê alguém falando coisas que a gente não gosta, que a gente não concorda, a gente está emanando, né? Então, a gente tem que ter consciência disso. E consciência do trabalho, né? O trabalho imenso da espiritualidade, né? Quantas tempestades magnéticas, fruto do medo e insegurança, ainda geramos em nossa psicosfera espiritual? É algo que nós temos que pensar, né? Refletir. Eu trouxe esse trechinho só de uma mensagem do Leon Denis, que é Vibrações do Pensamento, em que ele fala, né? As vibrações do pensamento se propagam através do espaço e sobre nós atraem pensamentos e vibrações similares. Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, não alimentaríamos senão altos e nobres pensamentos. Mas o homem se ignora ainda, como ignora as imensas capacidades desse pensamento criador e fecundo, que nele dormita e com o qual poderia renovar o mundo. Em nossa fraqueza e inconsciência, atraímos, na maior parte das vezes, espíritos maus, cujas sugestões nos perturbam. E assim que a comunicação espiritual, em consequência de nossa inferioridade, se obscurece e desvirtua, fluidos corrompidos se espalham pela terra, e a luta entre o bem e o mal se empenha no mundo oculto, como no mundo material. Na atração dos pensamentos e das almas consiste integralmente a lei das manifestações psíquicas. Tudo é afinidade e analogia no invisível. Investigadores que sondais o segredo das trevas, elevai bem alto.
pois, os pensamentos a fim de atrair os gênios inspiradores, as forças do bem e do bem. Elevai-os não somente nas horas de estudo e experiências, mas frequentemente a todas as horas do dia, como um exercício regenerador e salutar. Não esqueçais que são esses pensamentos que vão lentamente eterizando e purificando o nosso ser, engrandecendo as nossas faculdades e tornando-nos aptos a experimentar as mais delicadas sensações, fonte de nossas felicidades futuras. Que ele praticamente fecha, né, tudo que a gente estava falando. Então, só para a gente fechar, né, lembrando disso. As luzes geradas no céu, né, da... Glória, lê lá para mim, Glória, hoje. As luzes geradas no céu... Eu tinha fechado o microfone. As luzes geradas no céu da Inglaterra pelo ato de fé de que aqui não vejo. pessoas reunidas na igreja, né? É só para falar, né? Lembrar aquelas luzes geradas, né? No céu da Inglaterra pela união daqueles cristãos, pela união daquelas pessoas em oração, em prece naquele momento, né? Então, iremos agir como os irmãos de Bristol ou iremos nos esconder nos abrigos pela volta da calmaria? Quer dizer, vamos nos acomodar, temos um lugar para nos esconder, para nos proteger desse momento, ou vamos ser ativos em nossa fé, né? Vamos orar pela paz no mundo, para a proteção de todos aqueles que não têm nada a ver com isso, né? Com essa loucura dos chefes de países em que resolvem criar essa violência destruidora, né? De toda sorte em prol dos interesses, né? Materiais que não ficarão, não levaremos para onde vamos, né? Depois de deixarmos essa vida física. Devemos perseverar no caminho do Cristo, que em meio à escuridão a luz se faz presente. Nos dias difíceis, a prece será sempre a bússola, a fonte de consolo, de nosso erguimento e de nosso heroísmo, né? Da nossa coragem. Então, que assim possa ser, né? Que esse capítulo possa trazer para a gente, possa ler, aqueles que não leram, né? Ler novamente, e que a gente possa refletir bastante sobre isso, né? Trazendo para nós, né? Para o nosso lar, se o nosso lar está sendo também um campo de batalha, né? Como é que estamos nós com os nossos irmãos e com aqueles que são mais próximos de nós, mesmo que não morem em nossos lares, né? Como é que estamos agindo, né? Esses ensinamentos de Jesus estão agindo em nós, né? Estão sendo a fonte da nossa vida, verdadeiramente? Nós sabemos que é muito difícil, que esses tempos são muito difíceis que a gente está passando. Mas a gente tem que enfrentar porque é o momento, esse momento é nosso, né? Nós escolhemos estar aqui, nós fomos preparados para isso, assim como todos desse livro, né? Aqueles que vieram em missão para evoluir, para desenvolver, né, tarefas, nós também viemos. Podemos não ter as tarefas grandiosas que alguns, né, têm, mas não é a tarefa grandiosa que vai nos fazer melhor, é a tarefa bem feita. A tarefa bem feita naquilo que nós nos propomos realizar, não é? Então, vamos abraçar as nossas dificuldades, rogar a Deus a sua misericórdia, pedir forças para que possamos passar por elas, né? Que não é fácil, não é. A gente sabe que não é fácil, mas nós temos que saber que a espiritualidade superior está sempre conosco, nos amparando
nos protegendo, nos envolvendo, nos estimulando a seguir, não fazendo por nós, mas nos fortalecendo, já é muito para que a gente possa ter a coragem de dessa vez fazer da melhor forma que a gente possa, né, para poder vencer. E eu acredito que a gente está se dando uma oportunidade de ter esse tempo para refletir, enquanto muitos não estou me referindo a ninguém do grupo, estou falando de modo geral, né, no nosso planeta, né, preferem o gozo rápido, acelerado desse mundo tão, vamos dizer assim, cheios de atratividade, né? Mas uma atratividade que não dá a gente substância, que não dá a gente condições firmes e fortes para evoluir, né? Então, que a gente está nesse tempo que a gente se dá para debater, para conversar, para ouvir um ao outro, para tirar lições, né? E para chegar até a outras conclusões que nós não conseguimos chegar aqui, que o tempo é exíguo, não dá para todos nós falarmos, né? Mas ler de novo, fazer parâmetros paralelos com a nossa própria vida, né? E fazer um registro disso e uma programação para que a gente possa ter as ferramentas bem qualificadas na nossa mão e sabê-las usar eficientemente, né? Para que a gente possa conseguir chegar lá no ponto a que nos propomos, né? Então, que Deus nos abençoe, né? Eu vou pedir a nossa irmã Teresa para fazer a nossa prece de hoje, para que possamos encerrar a nossa conversa de hoje. Agradecendo já a todos que vieram. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma oportunidade bendita, Senhor Jesus, que nos destes dessa reunião para os nossos estudos, ajudando-nos mutuamente as compreensões que devemos ter para alcançarmos um patamar melhor espiritual. Abençoa-nos a todos, Senhor, que aqui estamos e aqueles que porventura não puderam participar na data de hoje. Fazendo uma menção à leitura do livro Vinha de Luz. Ajude-nos, Senhor, a termos também as tuas marcas, porque muito disso vimos hoje no capítulo que foi estudado. Que assim possa ser, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada a todos. Que Obrigada. tenhamos uma boa semana, Obrigada né, de muita paz, a saúde, todos nós. equilíbrio, harmonia, né? E Um Que beijão assim para que Deus seja. esteja conosco. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Boa semana para todos vocês também. Na Beijo. semana que Beijão, vem, Valéria. Tchau, gente. Semana Tchau, beijo. Tchau, Só um todos. Bom instantinho. domingo para todos. Deixa a Glória falar. Fala, Glória. na semana que vem, então, nós não vamos ter Semana que todos. vem semana que Ah, vem não haverá estudo não haverá estudo do livro, tá? do livro. Uhum. Do livro não haverá. Não haverá estudo. Se houver possibilidade de ter o estudo, eu aviso. Mas está marcado já que semana que vem, porque semana passada a gente não teve. Aí eu dei hoje para não ficar muito. Aí na semana que vem não vai ter. Mas aí vai ter no dia 21 e no dia 28. Tá bom? Tá. Uhum. tá ótimo. bom. Se por um acaso houver possibilidade de ter algum estudo, alguma coisa que se possa trazer para a gente debater dentro dessas questões que a gente está estudando do livro, sem ser do livro, sem ser capítulo do livro, a gente até pode ver se tem condição, mas
não vou prometer, então por isso que eu já avisei, né? Tá. Aí semana que vem provavelmente não haverá. Do livro não haverá mesmo, porque o capítulo Tá. 19 será dado pela Miriam no dia 21 e 28, pela Jane o 20 no dia 28, tá 28. bom? Tá ok. Tá ótimo. Melhoras para todo mundo que está precisando. Gente, o Glorinha avisa nomezinho da também, né? Glória está lá posto no nosso grupo de oração, pelo que Vai ela fazer a vai passar, que cirurgia. vai dar tudo certinho, que todos fiquem bem, com a graça de Deus. Graças a Obrigada. Deus. Vamos orar uns pelos outros, né? Isso, Uns pelos beijos. outros, porque todos Beijo. Beijo para precisamos. vocês. Semana Beijo para para vocês também. Boa Tchau, semana para tchau. todos. Gente, Fica com Deus. muito bom. Obrigada, gente. Obrigada a você. Tchau, Glorinha. Tchau. Fica com Deus, querida, tá? Tá. Você Avisa também. quando você fazer a cirurgia, tá bom? Tá. Tá Pode bem? deixar. Tá bom. Fica com Deus, querida. Deus te Obrigada. abençoe, Eu tá? também. Beijo aí para a família. Tá. Eles também precisam de ti. Obrigada.